Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar conosco aqui nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes, agradecemos de todo o coração a paciência, o carinho e a dedicação por estarem conosco aqui. E nessa noite, como a gente sempre fala, nós vamos ter também um assunto que é muito interessante. Muito. Onde nós vamos reviver uma passagem, né, que Jesus falou, não é? Onde ele disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nessa passagem retratada por Mateus, não é, que nos diz muito e é muito atual, não é? Claudinha, a gente podia ler a passagem, né, para depois a gente começar e adentrar nesse assunto. O que você acha? Vamos lá. Bom, então, como tu falou, é Mateus, né? Então, estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos. Publicanos eram os que coletavam impostos. E também gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Mauro, segue o baile. Mauro, decifra isso, não? Vamos lá, Mauro. Nós vamos decifrar. A gente vai assim, primeiro, boa noite a todos, então, os nossos queridos web ouvintes. Mas eu acho que a gente pode fazer em cima desse tema, dessa parte do Evangelho, alguns questionamentos. Perfeito. Até mesmo umas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, os fariseus vêm ali e falam, então, para os discípulos: mas como é que é? O mestre de vocês se senta à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, né? Porque os publicanos, eles eram cobradores de impostos e todos eles eram judeus, cobrando impostos para os romanos, sugando o sangue do povo judeu. Exato. Para o pessoal do judaísmo, os fariseus, os doutores da lei, o sinédrio, isso aí era uma afronta que não tinha tamanho. Não tinha tamanho. Então, eles perguntam: mas como é que o mestre de vocês, que vocês tanto elogiam, se senta? E essas outras pessoas aí de má vida e tal. Por isso que Jesus muitas vezes apontou o dedo para os fariseus, porque os fariseus, eles eram os homens assim da religião judaica, eles eram os homens de Deus. Mas Jesus sempre dizia: vocês são de Deus, mas vocês não cumprem as leis de Deus. Vocês são preconceituosos, porque eles estavam tendo uma distinção, eles estavam julgando aquelas pessoas. Como assim? Os fariseus se colocavam superiores a todos que estavam ali. Eles se achavam superiores. Eles eram homens de Deus e tal. Então Jesus já mostrava esse ponto. Porque daí ele vai colocar assim, Jesus coloca: eu vim para os sãos. Dá a impressão, quando a gente lê o texto, que os fariseus são pessoas superiores. Por exemplo, Jesus disse, eu não vim para os corrigindo, sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Dá a impressão que os fariseus são sãos. Sim, pela postura que eles assumem. Não são pecadores? Não são pecadores e tal. São os representantes de Deus aí naquele momento, né? E é interessante porque daí a gente tem que classificar quem são os doentes. Exatamente. Porque aí, muitas vezes a gente pega um texto e é colocado assim: são os doentes do Espírito. Mas se a gente vai se aprofundar, não ficar só na superfície, a gente vai ver que o Espírito não tem nenhum tipo de doença. Na verdade, o que acontece? A nossa interpretação do Espírito é que não acontece. Porque o que é o nosso Espírito?
centelha divina, o fragmento divino em nós. Nós estamos doentes quando nós não conseguimos fazer com que a nossa luz venha para a nossa vida, para o nosso convívio, as nossas relações. Aí nós estamos doentes. Aí Jesus diz assim: eu vim para os doentes, aqueles que ainda não compreenderam que a luz está aqui dentro da gente. E todos os ensinamentos de Jesus nos levam a fazer esta busca interior. Qual é a primeira virtude do Sermão da Montanha? Humildade. Mas nós somos exatamente ao contrário. Já imaginaram, quanto tempo a gente segue Jesus? Desde que a gente se viu por gente. Talvez em outras encarnações. Nessa que resumidamente, ele está... nós soubemos a história dele há 2024 anos, né? Mas o nosso problema maior é que nós nos achamos melhores que os outros. Nós nos achamos que nós não temos... Nós também evitamos as pessoas de má vida e as pessoas que têm problema social, que se relacionam mal na sociedade. Nós também evitamos. Nós não queremos elas na nossa mesa, na nossa festa. Não. E a gente acha que a gente é o são e a gente eles são acha os que a doentes. gente é o bonzinho, que é o anjo. Nós, quando temos um defeito ou cometemos um erro, nós temos o possível para empurrar embaixo do tapete. Agora, dos outros, nós maximizamos. A gente pode pensar, eu acho, assim, dar uma perspectiva maior, é que Jesus encarnou aqui. Se ele encarnou aqui é porque aqui estavam os doentes. Aqui que precisa. Geral doente. Tem até uma fala que diz assim: o planeta Terra é um hospital. Sim. Exato. Todos aqueles que vêm para fazer a sua experiência, não sendo os mensageiros, não sendo os missionários que vêm de uma dimensão superior, todos estão necessitados de buscar a sua luz interior. Porque todos têm luz. Mas, claro, nós vivemos numa sociedade. E dentro dessa sociedade a gente vai ter que aplicar as disciplinas para que a gente consiga buscar esse equilíbrio maior. Mas, claro, Jesus deixou ali um roteiro de vida, de estudo. E, claro, a gente, como o Roselino falou, nós ainda somos fariseus. Porque a gente está buscando compreender Deus. Os fariseus não compreendiam Deus. Era tudo muito na superfície da religião. Mas então, uma coisa importante que a Claudinha falou, Jesus, veja, a gente pode fazer uma analogia. Vamos supor que Jesus, da sua grandeza, Jesus era um espírito, no mínimo, de quinta dimensão. Então ele já tem uma superioridade que não dá para a gente avaliar. Não dá para avaliar. Vamos supor que ele não viesse para cá e ele mandasse mensageiros, porque afinal de contas ele manda os trabalhadores dele vir. Não ia dar certo. Porque daí eles iam pregar toda a mesma coisa que Jesus trouxe. Eles iam fazer as pregações, iam ensinar igual. Mas aí eles diziam: mas quem foi que falou isso? Ah, foi Jesus. E onde está Jesus? Por que ele não veio? Por que ele não veio aqui? Então, ele não mandou ninguém. Ele veio pessoalmente ser o grande professor e o grande médico também. E assim, Mauro, eu vejo que esse ensinamento aqui, e a gente vai ver tantos e tantos exemplos que Jesus veio, né, e nos deixou como legado. Me passou agora pela cabeça dois aqui, mas o do romano que vem pedir ajuda, né, para ele, para o empregado dele. Diz ele assim: olha, eu vi o que tu fez, eu sei que tu é o cara, tu faz milagres, eu sou romano, não acredito, mas teria como tu ir lá dar uma mão pro meu empregado, que ele tem muita fé e ele acredita? Dá uma mão. Dá uma mão, por favor. E daí Jesus... Dá um empurrão. E aí Jesus diz assim: por que tu queres? Tá me dizendo, diz assim, porque eu acredito que tu consegue ajudar ele. E aí Jesus, pode que tu tá curado. Ele olha para os discípulos: vocês viram o tamanho da fé? Eu nunca vi ninguém aqui nesse lugar com tanta fé quanto esse romano. Entende? Então aí os discípulos:
Aí, olha, quem estava doente até naquele momento? Era o romano ou os discípulos? Então olha que interessante essa analogia que tu fizeste. Ó. Jesus teve que vir pessoalmente, porque por mais que ele tivesse pegado os discípulos, olha, vocês vão me seguir, vão espalhar o amor, eles não tinham, eram muito adoecidos, no geral. Então a gente pode definir a doença como uma doença moral. Exato. E por que a gente tem uma doença moral ainda? Afinal de contas, são mais de 2000 anos e tal. Tem alguns aspectos que a gente pode analisar. Tudo aquilo que Jesus trouxe sempre foi muito perseguido. Exato. Então, quanto a gente conhece da essência de Jesus? Aquilo que foi permitido ser mostrado. Então, a nossa maior doença hoje chama-se ignorância. Nós ignoramos quem nós realmente somos. Dentro de nós tem um potencial que vai ao infinito. E nós estamos aí se arrastando pelo mundo. E aí tem uma pergunta também que a gente precisa fazer. O quanto a gente quer se descobrir? Porque hoje nós vivemos uma era da informação. Se tu quiser pesquisar qualquer coisa, tu vai encontrar ali. Ainda está permitido. Sim. Dá para a gente pesquisar. Mas quando tu abre, por exemplo, as redes sociais, ali, o TikTok e tal, poucos são os assuntos de maior profundidade. Edificantes. Até hoje aconteceu uma coisa. Eu peguei um vídeo lá, porque existe o algoritmo. Exato. Se tu pesquisa mais sobre Jesus, vai vir mais sobre Jesus. Se tu pesquisa mais sobre curas espirituais, vai vir mais. Pesquisa sobre Deus, vai vir mais Deus. E tinha um senhor sendo entrevistado e o âncora, tipo Paulão, assim, pediu para ele, escuta, tu acredita em Deus? Ele disse, não, eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus é uma questão psicológica, vamos dizer, cognitiva do cérebro. E eu não posso acreditar em Deus. Seria até uma arrogância minha acreditar ou não. Eu preciso sentir. Porque a gente sempre diz assim, Deus é inexplicável. E eu quero entender Deus. É uma arrogância nossa querer entender uma dimensão tão grande. Então, eu não posso acreditar, mas eu posso sentir Deus. Olha que profundo. Aí eu fui nos comentários e ele fez uma... Claro, eu falei aqui algo pequeno, perto da explanação dele. Aí eu fui nos comentários e a maioria dizia o quê? Falou muito e não disse nada. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando essa compreensão. Exato. Será que as pessoas realmente querem saber quem são? Olha, E a potencialidade que existe dentro de cada um de nós. Mas se tu olhar, é que nós não lembramos das histórias. Quando Jesus esteve aqui, olha quem são os discípulos dele. Todos pessoas simples. Sim. Pescador, carpinteiro, sei lá o quê. Toda gente comum. O que ele fez? Mas pessoas de boa índole. Coração E puro. a gente despreza as pessoas simples. Nós fizemos isso. Não adianta dizer que não faz, que a gente faz sim. Então, o que ele fez? Ele trouxe essas pessoas simples para perto dele e deu o ensinamento. Ou seja, transformou a água em vinho. Ensinou. O Pedro era um pescador. Sim. Que cultura tem um pescador? Isso daí eu acho que é até bem pensado no sentido de que a gente se entendendo imperfeito, se entendendo cheio de problemas ainda para resolver, que a gente também pode ser, a gente também é um escolhido, né? Sim. Eu acho interessante que quando eu tava com as crianças, a gente fazia uma dinâmica, eu colocava diversos personagens lá, cada um com uma virtude ou com defeito. Eu falei, vocês têm que montar um time e escolham os personagens que vocês querem pro time de vocês. E quais sempre eram os escolhidos? Os bons lá, o que tinha fé, o que era agradecido, o que era bondoso. Os outros eram os excluídos. Pra gente justamente trabalhar isso, olha como que a gente faz, né? Olha Talvez só. dar uma chance para um. A gente também é assim, para trabalhar essa questão dos discípulos, né? A gente é escolhido, já é, nós Sim, já sim, somos. por si só já aqui fomos, nós né? estamos justamente para continuar o legado de Jesus. Então,
independente da gente ser ainda um pouquinho evoluído nessa questão, nós precisamos justamente fazer o que o nosso colega da semana passada falou, gnosis, da gnosis, que ele falou que é o conhecimento não o externo apenas, mas o voltar-se para si, compreender-se como centelha divina, e entender que todas as virtudes estão ali, e se elas não estão aparecendo, é por alguma razão que a gente mesmo criou, e que se foi criado por nós essa barreira, nós também podemos superá-la. E aí, abrir. Só que a gente tem um entendimento de que para que a virtude floresça, a gente precisa fazer o quê? Eliminar o lado ruim. E não é eliminar o lado ruim. Não, é trabalhar a virtude que já existe. É focar nela, porque é aquela coisa da água suja, que tu vai botando água limpa até que a água fique limpa por completo. É isso, é trabalhar isso e não ficar olhando para a culpa, para o egoísmo, para o orgulho. Olhar o defeito. Porque a gente foca nisso. Eu preciso me libertar desse orgulho, desse egoísmo, dessa coisa que eu tenho em mim. Não foca nisso, foca assim, qual é o oposto disso? Então eu vou tentar trabalhar isso, porque já existe em mim. Então é só ampliar o que já existe. O que tu colocou, Cláudia, agora pensando, eu me lembrei de Pedro, né? Se a gente analisar, quando Jesus pega Pedro para ser o discípulo dele, nossa, pelo amor de Deus, o cara era briguento, o cara era tudo errado. Como podia dar certo e lá no final Pedro ser um discípulo da paz? Não foi? Porque Jesus, ele enxerga e aí a ele profundeza transforma, da pessoa, a essência, exatamente. Nós e aí, jamais pegaríamos o Pedro. Nunca. Mas imagina escolher, vocês têm que escolher alguém para trabalhar. Fora. Tem o Pedro. Tem o Pedro e tem o Mauro. Quem que tu escolhe? O Mauro, o Pedro tá fora. Nenhum, tá louco. Não tá louco. E aí Jesus ainda olha e fala, não, Pedro, tu vai ser a pedra da minha igreja. Cara, aí os outros devem ter dito... Mas que droga de igreja que vai fazer? Pelo amor de Deus, Jesus, alguém deve ter dito, Jesus, pensa melhor, tem o Tiago, tem o Mateus, né? E aí, entende, a gente tá brincando com isso, mas olha, aí Pedro faz o que tu falou, ele vai sendo transformado, pegando tudo que ele tinha de ruim, e não... Ele já era o bom. Exato. Ele só precisava lapidar, ele precisava só mostrar pra ele quem ele era, né? Então, olha só, quando Jesus vê aquele exemplo que eu comentei do romano, mas olha o outro exemplo das ovelhas, né? Que ele tem o pastor tem as 100 ovelhas, e ele deixa que as 99 e vai buscar aquela perdida. Essas 99 estão amparadas? Elas estão protegidas? Elas estão mais ou menos... Aquela que está doente, está perdida, é aquela que eu tenho que buscar. Mas é o que o Mauro falou, o começo de tudo, o ponto de tudo é a ignorância, porque a gente ignora quem a gente é. Exatamente, a gente não acredita no nosso potencial. E nos dias de hoje, olha como esse exemplo é tão... Jesus é fantástico, né? O que ele fez lá há 2020 e tantos anos é tão atual, né? Porque olha só, hoje a gente vê publicanos, a gente vê fariseus no meio da gente. Nós nos identificamos como fariseus às vezes, como publicanos, não é? E a gente vê as nossas dificuldades, nossos defeitos, problemas como dificuldades. Eu não consigo me melhorar, né? Eu tenho esse problema, eu não consigo. Mas olha o ensinamento de Jesus. A gente vai, né? Como nós estamos aqui num planeta hospital, né? Nos melhorando, nos curando. Que está mudando. E nós achamos que nós somos seguidores do Cristo, né? Exato. Então, se a gente for analisar as doenças, por exemplo, hoje, que Jesus vem nos ajudar, a primeira de todas elas é o orgulho. O orgulho. A primeira, e desse orgulho vai gerar outras, que é o individualismo, o ciúme, a inveja, a arrogância, o preconceito, a prepotência, a preguiça. É uma grande doença que precisa ser curada. Porque, veja bem, a gente falou muito isso na lei do trabalho, né? Porque às vezes a pessoa vem para o mundo e tu tem uma tarefa, enfim, a ser executada, mas tu se depara com a preguiça, que é algo que precisa ser curado em nós. Mas como a Claudinha falou antes, tem duas doenças muito graves que atrapalham demais o ser humano, que é a culpa e o medo. Verdade. Porque assim, essa luz que habita em nós, tu não vai chegar lá com medo. Tu não vai chegar lá com culpa também. E tem uma coisa interessante. Na nossa vida, a gente precisa analisar como é que a gente tem vivido na nossa busca material. Porque às vezes, parece que
E Jesus vai colocar muito bem nessa reflexão, e vai expandir dentro das doenças que ele veio curar, por exemplo. Se a gente só focar, por exemplo, nas coisas materiais, o que vai acontecer? Eu busco dinheiro, eu tenho saúde. A que custo, né, Mauro? Isso. Aí eu tenho também uma boa cabeça, eu vou estudar, vou trabalhar, vou tirar diplomas, e eu vou construir uma vida material interessante e tal. Tudo está fluindo bem. Então, eu não posso me considerar uma pessoa doente, mesmo que eu não busque nada que seja do lado espiritual. Estou focado também ali. Tem também questões dos nossos 5 sentidos, que às vezes a gente se perde um pouco, não sabe muito bem como lidar com os 5 sentidos, até que alguma coisa comece a dar errado na vida da gente. Perdas vão acontecer, situações de tristeza, enfim. Aí a pessoa vai começar a se questionar e se perguntar. Aí é que ela vai precisar olhar para o outro lado da vida. Porque até então parecia que estava tudo nos conformes, estava tudo certo. Então ela se colocava alheio a essa questão de pensar que Jesus disse: eu vim para os doentes. Aí eu digo: não, mas eu não sou doente. Eu estou tão bem aqui na vida e tal. Aí ele começa a se estressar com o mundo. Porque se a gente começa a ficar doente mesmo. Começa a ficar doente. Né? Começa a se entender como doente. E veja que tem uma situação interessante na vida, porque quando a gente vem... Existe uma programação, vamos dizer assim, para cada um de nós. Nós vamos viver aí... um vai viver 90 anos, outro vai viver 80, Paulão vai viver 100 anos. 96, está combinado. Mas quando a gente vem para esse mundo e a gente se estressa demais, a gente começa a carregar culpa, começa a sofrer com aquilo que os outros dizem. Quando a gente vem para esse mundo, a gente tem uma carga de energia, a gente é uma pilha. E essa carga de energia é para durar 90 anos, 70, 80. Esse estresse consome demais a nossa energia. E aquele que ia viver até 90, vive até 70. Exatamente. Por quê? Porque se a gente não buscar algo, e tudo está dentro daquilo que Jesus trouxe, para amenizar a forma como a gente olha para a vida, a gente vai consumir rápido demais a nossa energia através do estresse, da incomodação. Qualquer perda que tu tem é um grande prejuízo. Mas partindo desse raciocínio do Mauro, o pessoal está melhorando, porque uma vez ele vinha 50, 60 anos, agora ele vinha 90. Então eles estão mais ligados. Mas eu te digo que só vive hoje, e aí tem duas coisas interessantes. Né? Uma, tu pode, se tu estiver bem equilibrado, espiritualmente, psicologicamente, tu vai aos 90, aos 100 anos. Mas tu vai precisar, muitas vezes, se tu não tem esse equilíbrio todo, tu também pode chegar aos 90, se tu tiver um ótimo plano de saúde, que vai te mantendo vivo através da química que o homem criou. Agora, se tu está estressado, vivendo dessa forma desequilibrada, e tu não tiver um bom plano de saúde, tu vai embora antes. Mas aí, Mauro, eu vou pegar só um ganchinho do Mauro, porque hoje eu recebi uma mensagem, e olha que interessante. Tu falou que a gente vai se preparando, Deus nos oportuniza, só que a gente acaba não enxergando, não aceitando, né? E hoje eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte, ó, Deus quer te dar um banquete, mas você aceita o primeiro miojo que aparece. Aí fica difícil. Sim, sim. Olha que interessante isso, né? Deus está sempre querendo preparar um banquete para a gente, né? Com oportunidades, com saúde, com prosperidade, né? Mas aí a gente não tem paciência. Eu ainda acho que o grande problema do ser humano é ficar avaliando os outros. Se você for num evento, numa festa, qualquer coisa, tu tá chegando ali e diz: aquele cara, achei que era fulano, o carrinho dele, uma droga, um carro. Mas é que já que é isso? Não é isso que a gente faz? O que importa para nós? A vida do outro, o que ele faz, a vestimenta, os bens materiais? A maioria são assim. Infelizmente. Avalia as pessoas pelo ter e não pelo ser. Eu fico preocupada quando a gente observa esse tipo de coisa, porque a gente sabe que a gente só consegue
observar aquilo que ainda existe dentro de nós de alguma forma. Então, é difícil a gente dizer, as pessoas fazem isso, porque se as pessoas fazem isso, isso também está em mim. A partir do momento que isso não existe mais em mim, eu não consigo nem enxergar isso no outro. Eu só consigo enxergar no outro aquilo que ele tem de bom, que é o que deveria a gente fazer, de olhar para a pessoa. Inclusive, eu até estava vendo a filósofa, aquela Lúcia Helena Galvão, eu acho que ela disse, foi ela que falou, para a gente observar o tipo de rastro que a gente deixa na vida das pessoas, nos lugares que a gente vai, as coisas que a gente faz, né? Porque se tu der uma olhadinha para trás ali, como é que tá ficando as pessoas quando tu sai de cena? Como tu tá deixando o mundo, como tu tá deixando... E aí o olhar para o lado bom da pessoa é um trabalho de expor a tua própria virtude, de desenvolver a tua virtude. E se a gente observa que a gente faz isso e que a gente consegue ver no outro algo ruim, olha para si mesmo, né? Tem que tentar ter consciência no momento para identificar que isso tá em ti. Mas assim, Cláudia, quando o mal existe, não tem nenhum problema da gente ver. Não, claro que Só não. se tu for trouxa pra tu não ver. Não, mas é que, exato. Você vê que tá O acontecendo. detalhe é tu ignorar que isso existe em ti. Não, mas tudo Porque bem. se tu fala... Mas se tu não vê o mal que tá acontecendo ali, aí tu tá fora da casinha, né? Aí Mas tu não tá pode ligado. ver o mal, só o fato é, o que tu observa desse mal? Essa pessoa, ela é... Imagina a Maria de Magdala, com todos aqueles defeitos, ela era prostituta, ela era uma pessoa... Na verdade, naquela época, Dizem. E Jesus, ao observar a forma que ela falou com ele, em nenhum momento houve julgamento, Exatamente. nenhum, só Nossa. acolhimento. Isso não significa que a pessoa que está fazendo o mal, que ela não precisa reparar aquilo, ou que ela tem que continuar fazendo. Exato. Mas isso significa que todos têm a centelha divina que o Mauro falou. Até aquela pessoa mais terrível da face da terra, que a gente olha e diz, meu Deus, essa pessoa é um monstro, ela fez isso. Até ela é filha de Deus e ela está na ignorância. Ela está exatamente... Porque o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. É isso, esse o detalhe. É fácil? Não. Não, com A certeza. gente ainda está num nível evolutivo que não tem condição ainda de lidar com certas situações. Mas se a gente conseguir saber que ao analisar e ver algo no outro, eu entenda que isso também existe em mim, eu posso trabalhar. Mas é assim, aí que por tá exemplo, tu tá chegando o num despertar. restaurante de luxo, um restaurante bom, chega alguém meio simplório e os caras não permitem que ele entre. Como é que tu não vai ver isso? Claro que tu não vê. sim. Não tá em mim isso. Mas claro que tu tá ali no percebe. seu... Não, exatamente. Não tô falando disso, eu tô falando de quando tu percebe algo em alguém, não que alguém esteja fazendo algo assim, Algo para mas quando tu alguém. percebe que alguém faz alguma coisa, aquilo ali te chamou a atenção por algum motivo. Então, tenta observar, se observar, porque a gente precisa tentar evitar De ver só o mal. olhar pro outro, olhar pra si, tentar sempre ficar revertendo aquilo pra si mesmo, porque senão a gente não sai do lugar, a gente fica patinando. É que o preconceito ele é uma questão social ainda que precisa ser vencida, mas não se está trabalhando para vencer o preconceito. Por exemplo, essa tema que o Paulão trouxe. Deus oferece um banquete, mas a gente prefere o miojo. O que é o banquete que Deus traz? Será que as pessoas param para refletir o que é o banquete? Se a gente for ver quando Jesus banqueteava as pessoas, era com mais simplicidade, com a beleza, poder observar, por exemplo, o mundo em que a gente vive, dar uma paradinha, por exemplo, como é que a gente olha para o mundo? Porque imagine se você não tivesse a visão, como seria ruim? Mas nós temos a visão, mas a gente não para muitas vezes para ver as belezas do mundo. Exato. A gente ouve, a gente tem o dom da audição, mas se a gente for ver certas qualidades de músicas e outras coisas, mas nós temos o dom da palavra. E qual é o teor da nossa palavra? Isso que tu falou, Mauro, agora veio uma coisa assim, ó, tem uma cultura nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que é o piquenique. Isso. Né? Um piquenique. E aí um colega meu que está morando nos Estados Unidos, ele
chegou o final de semana e quando está na primavera principalmente, o pessoal vai para os parques. Sim. Leva uma toalha, uma comida, vai lá, vai brincar com o cachorro, com as crianças. numa tá? sombra lá, Não leva o celular e ficam fazendo isso que o Mauro falou, curtindo aí um almocinho simples, prestando atenção na natureza, uma boa conversa. E olha que interessante, é uma cultura. Que nem eles sabem mais ou menos o que estão fazendo, né? Porque virou uma rotina, né? Tipo um clube. E ficam ali. E daí isso que tu falou, olha que interessante, né? O que é um banquete se não tu estar com os teus, com simplicidade, harmonia? É que a gente não avalia os lugares que a gente mora, onde a gente vive. Entendi. Então Deus quer Olha isso o para defeito, nós. né? Não olha as coisas boas. É. Tu sabe aquela história do cara que queria vender uma chácara, né? Sim. Chácara bonita. É. E o... Conta pra nós. O cara queria vender a chácara e não gostava. Aí pediu para um cidadão que sabia... Era um escritor muito famoso. Que eu não lembro o nome dele. Fazer um comercial da chácara dele. E o cara escreveu O texto. o texto na manhã, quando o sol está nascendo, os pássaros cantam. Era uma poesia. O vento sopra nas árvores. Uma coisa linda o cara escreveu. E aí entregou pro vizinho lá, pro cara da chácara, e esqueceu do assunto, né? A parte dele ele fez. Aí um dia encontrou com o rapaz lá no... O senhor vendeu a chácara? Mas depois que tu escreveu aquilo, nunca mais, não vendo mais. Eu descobri o quanto ela era linda. Agora que eu enxerguei que ela é bonita. Mas às vezes precisa alguém dizer. Exato. Naquela época foi Jesus. Só que aí vem uma coisa muito interessante, a gente conversou outros dias. A gente esquece de fazer uma prece, ler um texto edificante, relembrar do chamado que Jesus fez para nós. Não é? Entender que ele está nos dias ele nunca nos abandonou, ele nos deixou fisicamente há 2000 e tantos anos, mas os ensinamentos e a presença dele está em nós, né? Nós temos que fazer o quê? Relembrar e colocar em prática. Porque nós somos assim, ó. Eu já vi, eu não lembro exatamente como é, mas você pode ajudar uma família, um cidadão, várias vezes. Ariano Suassuna, desculpa, foi o que escreveu a poesia. Ele esquece logo. Agora, se um dia ele te pedir uma coisa e tu não der, ele não esquece mais. Exato. É sempre assim, né? É sempre a gente assim. sempre lembra da parte ruim. Mas tu vê que existe no mundo pessoas do bem, existem pessoas boas e existem as pessoas ignorantes. Vamos colocar assim, numa escala de 3. As pessoas do bem são aquelas que estão buscando o bem, buscando a sua bondade. A gente podia dizer que as pessoas boas são aquelas que já encontraram a bondade, já conseguem praticar a bondade. E as pessoas ignorantes são aquelas que chamamos de pessoas do mal, que ignoram e não estão fazendo a busca para as coisas do bem. Mas tu pode observar, inclusive disso que o Roselino falou, tu pode fazer 1000 coisas boas, mas se tu fizer uma coisa ruim, Vão lembrar. isso, ela é muito, vamos dizer, marcante, muito acentuada. Tu pode dizer 1000 palavras lindas, mas se uma for uma bobagem, aquela que é uma bobagem, vai ser lembrada. Ela vai ser lembrada primeiramente. Ela não esquece mais. Porque nós estamos num mundo de transição. Exato. E eu estou lendo agora uma trilogia que fala dessa transição que está acontecendo e vai acontecer. Quanto tempo vai levar, a gente não sabe. O primeiro livro foi Conexão Galileia, e agora estou lendo Exilados por Amor, que te leva para um outro nível de pensamento. E o que aconteceu comigo quando eu me deparei com esses livros? Eu não tenho mais por que ligar a televisão, porque a televisão não me traz nada que venha a acrescentar na minha vida. Então, tu falou antes dos livros, de ler algo edificante. Nós temos que buscar livros que possam nos ajudar a compreender o que é o mundo, quem nós somos, para onde vamos. E tem muitos livros aí que são livros sérios, que vão te trazer uma compreensão maior desse processo todo que a gente está buscando. Mas, aquilo que a gente falou antes, qual é o interesse das pessoas em buscar isso? Por exemplo, a gente costuma dizer assim, no planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas encarnadas, espíritos, almas que estão no mundo físico,
têm o seu corpo, estão fazendo mais um ano escolar. No entorno do planeta tem em torno aí de uns 16, 17 milhões de bilhões de espíritos. que estão no mesmo projeto junto com a gente e estão participando da transição. Mas quando tu fala isso, alguém diz, não, eu não acredito nisso. Aqui tem, eu acredito no que eu vejo. Eu sei que aqui tem 8 bilhões. Esses 16, 17, não acredito. Isso aí não existe. Então, como é que tu vai entender algo diferente se tu não busca compreender uma dimensão muito maior que é do mundo? A gente limita, muitas vezes, o mundo a uma coisa pequenininha. E aí acontecem algumas coisas aí que são inexplicáveis, mas tu nunca buscou compreensão. E a gente busca querer explicações e que Deus nos diga, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? A gente quer respostas prontas. Por que determinada situação? Se nós não estamos seguindo a nossa cartilha básica que nós temos como oportunidade. E aí a gente vai querer assim, ó, por exemplo, os publicanos e fariseus da época, vamos dizer, que tinham essa situação, eles não tinham entendimento também. Não tinham entendimento. Mas, para eles, era certo o que eles faziam, seguiu a cartilha de Moisés, olha, né? Adulterou, pode morrer apedrejado, dá para cobrar para, né, fazer uma prece aqui, eu posso, entende? Estavam fora do entendimento. Aí Jesus vem e diz, ó, o caminho é diferente. Se a gente olhar para as curas de Jesus daquela época, e muita gente fala que ele curou o corpo físico das pessoas, mas na verdade a cura do corpo físico foi um reflexo do que ele fez na essência da pessoa, de reorganizar o sentimento, o pensamento e a emoção da pessoa, que muitas estavam preparadas e conseguiram automaticamente se curar e não retornaram para a mesma situação, enquanto que outras, eu acredito muito que seja título de exemplo para nós também, tiveram a oportunidade, ele conseguiu pegar a essência da pessoa, fez a transformação, refletiu no corpo físico, houve a cura interna e externa, né? Porque sempre é uma reflexão, uma coisa da outra. Sintonia. E aí a pessoa acabou com a mesma doença no futuro. Por quê? Porque o padrão dela... Claudia, tu pegou um exemplo que a gente assistiu na minissérie Maria Madalena, onde tem uma situação que o rapaz ali, ele era aleijado, né? E não caminhava e Jesus o cura. E ele sai caminhando, né? Tranquilo, nossa, agradece. Tá? E depois lá para o encrenca ele vai lá e surra o Mateus, né? Dá uma briga, ele vai lá e, né, surra ele mais uma vez. Surraram porque ele era cobrador de impostos, né, e tal. E aí quando ele volta, ele encontra Jesus no caminho. E aí ele viu que tinha feito alguma coisa errada e pediu desculpa. E quando ele está saindo, ele diz assim, eu não vou perder, né, meu? Não vou voltar a ser aleijado. Aí Jesus, não agora, né? Mas é aquilo que tu falou. Eu não me melhorei. Não mudou. Eu melhorei um pouquinho, voltei a caminhar, mas espiritualmente eu estou igual. Então o que acontece? Provavelmente lá na frente vai voltar em outra vida, ou enfim, né? Vai voltar. O padrão vai manifestar de algum jeito. É interessante porque se nós pensarmos em tudo aquilo que Jesus ensinou lá naquela época, ele trouxe um palavreado, uma compreensão da vida que era inédito. E muitas daquelas pessoas não compreendiam muito bem o que ele falava, mas eles sentiam. Porque tocava em alguma coisa dentro deles. E eles eram tocados por uma energia que vinha. Tu falou ali da sintonia. Se tu pegar, por exemplo, a afinação do violão, tu tem 2 cordas Mi. O Mi bordão e a Mi prima. A fininha, que é a primeira. Nossa. Ambas têm a mesma tonalidade, só que uma oitava acima. Olha, a Mi prima. Por exemplo, Jesus vinha e envolvia a pessoa num padrão vibratório no qual eles começavam a vibrar e a vibração deles tocava o corpo físico. Conseguia, através da ressonância, da vibração, curar o corpo físico. E veja que, se a gente for estudar profundamente os milagres de Jesus, tem aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes.
Então Jesus terminou ali o Sermão da Montanha e tinha uma multidão ali. E o próprio Jesus disse, meu Deus, olha quanta gente aí. No texto que eu li ali, mais aprofundado, dizia, Jesus mesmo viu que precisaria de alimento para aquele povo. E os discípulos, os amigos, disseram, não, mas a gente não tem comida para todo mundo. Pedro saiu por lá e voltou e disse, olha, encontrei esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, subiu no monte e começou a orar, emanando uma energia, e ficou ali em oração e tal. E ficou no ar aquela ideia de Jesus. Eu não me lembro agora, mas isso está no livro Conexão Galileia. Uma prece muito linda que Jesus fez. Uma conexão. Terminou ali, passou mais um tempinho. Nisso chega uma pessoa com vários cestos de pães e muitos peixes. Ou seja, como é que se dá a multiplicação das coisas boas na nossa vida? É uma questão de sintonia. Vibração. Então, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, ele não precisava transformar a água em vinho, ele não precisava multiplicar pães, ele lançava uma ideia de harmonia e aquilo via. Isso aconteceu com Chico Xavier, por exemplo. Exatamente. O que aconteceu? Era o dia da evangelização das crianças. E Chico estava debaixo do abacateiro com as crianças e também ele se viu nessa mesma situação, que precisava de alimento. E Chico faz uma prece. Nisso, começa a bater um vento muito forte. E começou a bater as janelas das casas. E as mães, as pessoas da vizinhança se lembraram, meu Deus, Chico está lá com todas aquelas crianças. De repente, eles nem têm o que comer. Prepararam cestos de sanduíche e foram lá. Então, é uma ideia lançada que vai para o ar. E veja, esse é um dos banquetes que Deus dá para a gente e que está dentro da gente, uma busca de sintonia para que a gente possa envolver o mundo com um pensamento diferente. E o que o Mauro colocou, olha que interessante. As várias pessoas que nós trouxemos aqui no programa, terapeutas, eles não vieram, todos eles nos ensinar a canalizar essa sintonia, essa energia que nós temos. Que é uma busca interior. É uma busca interior para quê? Para nos aproximarmos, né, do divino, do espiritual e podermos fazer milagres. Por quê? Uma transformação, uma aproximação, uma melhora. Né? Mas vejam que tem pessoas que falam, Deus me esqueceu, porque para mim só dá errado. Ele não se deu conta da vibração dele, do pensamento dele. Então, tu vê ali o Chico Xavier, ele levou o pensamento, fez uma prece e a coisa aconteceu do lado bom. Ele poderia ter feito o contrário. Vai dar uma tempestade mesmo, né? Vamos ficar sem. Ou reclamar, blasfemar, como a grande maioria faz. Ele fez uma prece. E é o que a gente tem que aprender a fazer. Porque... inclusive, a gente poderia fazer uma lista na nossa vida, por exemplo, o Paulão, no caso. Vamos supor que o Paulão fizesse uma lista todas as virtudes. Na outra lista, os defeitos. Logicamente que a lista das virtudes ia ser gigantesca. E a lista dos defeitos ia ser uma folhinha pequenininha. Ainda bem que ele é meu amigo. O bom era se a gente conseguisse que um fazer pelo outro. É que a gente se enxergasse com os olhos do outro. Com os olhos do outro, exato. Né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer, por exemplo, e sempre lembrar. E a gente vai ver isso aí, por exemplo, naquele exercício que o Santo Agostinho sugere, no final de cada dia, né? Ver quais foram as virtudes que eu consegui aplicar. O que fez de certo e o que fez de errado. Porque aqui no nosso programa a gente trabalhou todas as virtudes. Humildade, resignação, mansuetude, senso da justiça, misericórdia, a espontaneidade do espírito, a não violência, a perseverança e a fé raciocinada. Aí parou o dia, claro que o dia é agitado, é corrido, mas seria um grande exercício nosso fazer isso que Santo Agostinho Uma pedia. sugestão, Mauro. Será que a gente não poderia olhar os espelhos em casa e não procurar ver o físico? Ver o nosso Olhar lado a espiritual? profundidade.
Mas, Olhar além do olho físico. mas aí a gente vê tantos exemplos e tantas histórias que a gente já ouviu. Eu tenho certeza que essa vocês também ouviram. Não sei se os nossos web ouvintes conhecem. É a história de um rapaz que ficou hospitalizado, né? E ele não podia sair da cama. E tinha um colega dele de quarto e ele estava muito irritado, como sobrava. Ele disse: não, mas deixa que eu conto para ti ali como é que tá a paisagem. E ele foi até a janela e contava: nossa, é fantástico aqui, olha que bacana, tem um pessoal lá embaixo, crianças brincando, olha, tem um pessoal jogando bola. E ele foi acalmando. E aí ele contava todo dia, ele ficou lá uma semana, né? E de repente o rapaz foi embora, né? E aí ele: que pena que o colega foi embora. Então ele me contava aí, né? Como é que era ele o que ele olhava, né? E ele dizia, aí a enfermeira ficou assim, e olhou e disse: pois é, né? Tem uma parede ali, não tem nada. É. Ele trocou de cama, ele pediu para trocar de cama, foi lá na perna, muito né? interessante. Então, olha só, o que eu enxergo e de que forma eu passo para o meu irmão? Né? De que forma eu transfiro uma situação que às vezes é problemática para o meu irmão? De que forma eu transfiro? E de que forma, né, Claudinha, falou do espelho, de que forma eu transfiro para mim mesmo? Né? Porque desafios todos nós vamos ter. Né? Como é que nós vamos encarar isso? Né? Que banquete nós vamos... Sim. De que forma nós vamos encarar nosso banquete, nosso piquenique, né, para nos aproximarmos? Porque veja bem que dentro de nós existe a abundância de Deus. E essa abundância, nós vamos acessar ela num determinado momento. A gente ainda não chegou nela num plano maior, mas a gente vai chegar. Todos os frutos são possíveis. Né? Nessa abundância toda. Por onde começa para nós acessarmos a nossa abundância? Começa pela humildade. Porque a humildade é o que vai abrir a tua mente para ir buscar a informação. Porque, por exemplo, Jesus não veio para os fariseus que eram orgulhosos, por exemplo. Porque aquilo que Jesus falava não tocava a eles. Então, certamente que a mensagem era direcionada a eles, mas eles não percebiam por quê. Como Jesus mesmo dizia: eu vim para os cegos, eu vim para os surdos, eu vim para os coxos. Mas se esses mesmos pacientes não tiverem humildade, a mensagem não toca a eles. Não. Então a humildade é o primeiro plano. Por isso que Jesus começa o Sermão da Montanha com a humildade. Eu preciso buscar o conhecimento. E para buscar o conhecimento, eu preciso entender que eu não tenho conhecimento. E o que eu tenho é pequeno. Tu falou uma coisa muito importante. Tem, né? O Mauro falou uma coisa muito importante. Se dedicar a coisas edificantes como leituras, não é? Porque hoje nós vemos um grande problema de interpretação, seja ele de livros, de textos, de vídeos, de filmes, enfim. É como as pessoas interpretam muito mal, ou seja, leem de qualquer jeito, interpretam, ou pior ainda, seguem piamente o que o Paulo falou, que a Cláudia falou. Peraí, eu não tenho como olhar. Por quê? Porque o nosso senso de análise crítica, né, entender, está muito vago. E isso que são duas faculdades que Deus nos deu, o livre-arbítrio e o raciocínio. Exatamente. Que a gente deveria utilizar. Colocar em prática. Para poder avaliar. Será que isso faz sentido? Se tem lógica, né? Buscar, ir atrás. Não é criar uma coisa diferente para si. Não precisa isso. Tu precisa investigar e chegar na tua própria conclusão. Porque aí tu tá construindo a tua base. Exato. E a tua base não vai ser naquele... Como é que é? Na areia lá que fala, tem o castelo, né? Sim. Tu vai ter uma base sólida. E a partir disso, tu vai construindo esse teu conhecimento. Tendo essa visão humilde de que eu preciso aprender. A gente está aqui como aprendizes, não a é? A humildade é a rocha. Totalmente. A humildade é a rocha que precisa. Mas veja que tem pessoas que despertam e outras não. Por isso que a gente está indo para um plano de transição e acontece assim, nesse livro que eu estou lendo, o segundo livro, ele vai contar uma história lá de Capela, daqueles que foram exilados de Capela e vieram para a Terra. E eles ficaram aí um período gigantesco e muitos ainda estão aqui, não conseguiram despertar, vão cair mais um degrau, porque a Terra vai ser um país... Quando nós reencarnarmos de novo,
nós já vamos encontrar um mundo aqui, porque nós somos os regenerados, nós somos aprendizes. Porque quando a gente quer... Você leu o livro há 2000 anos? Sim. E há 50 anos. 50 anos também. É. Então, quer dizer, ali foi Emmanuel, né? Emmanuel. 50 anos ele demorou para voltar. É isso? 50 anos depois. É. Ele veio depois como Nestório. Então, eu vi um cálculo que o cidadão fez. Por exemplo, quando Cristo esteve na Terra, tinha tantas mil pessoas. Calculando que as pessoas reencarnam mais, a não ser um caso que outro, demorando 50 anos. E ele faz a conta, não teria como ter as pessoas que tem no mundo hoje. A menos que eles vieram de outro planeta. E aí ele chega na conclusão seguinte, fazendo o cálculo, não é chutando. Em tal ano tinha tantos milhões de pessoas. 1000 anos depois já dobrou, não pode? Há muitas Então moradas na acontece casa o seguinte, do Pai. se você olhar no espelho, a possibilidade de tu ver um extraterrestre é 80%. Pois é. É. Sim, sim. Faça uma Mas como o Mauro falou agora, existem muitas moradas na casa do Sim, Pai. sim. Então, possivelmente, nós viemos de um planeta melhor, porque nós aprontava demais lá. E aí nós viemos aqui para levantar isso aqui. Um amigo meu falou, Pensa. um amigo meu falou essa semana, diz assim, a maior prova que existe inteligência superior lá fora é porque eles não querem vir para cá. Brincadeira. Ai, que horror. Brincadeira. Mas, Tu vê... mas com certeza essa probabilidade. Se existem várias moradas na casa do Pai, né? Mas até a Arroio do Sal apareceu as luzes da Arroio do Sal. Verdade. Tu já pensou? Mas é uma coisa que a gente vê e conota assim. Se nós temos essa divina oportunidade, até Candis diz o seguinte: ó, assim as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente, holística e contemos com os recursos imprescindíveis, visando colher na presente existência física todos os frutos possíveis. Olha que interessante. É, bonito. Ele fala que nós podemos colher os frutos nesta existência possível. Porque na grande maioria das vezes, tudo bem, eu vou esperar na outra vida, eu vou... Não, peraí. Se eu entender que eu tenho esse chamado e eu posso me melhorar, eu sou doente, eu estou aqui, né? E eu posso me curar, eu posso colher os frutos ainda aqui. Que é saúde, longevidade, prosperidade, né? Caridade, empatia. Eu posso colocar isso em prática ainda nessa Mas existência. é que ninguém se preocupa com isso. Porque quando a gente faz um estudo sobre o ensinamento, sobre o que é estudado para haver a reencarnação, é um processo bem complicado. Então, cada um que vem para cá tem uma função. Será que a gente está desempenhando aquela função que Nos era? comprometemos verdadeiramente. Você assumiu um compromisso, Sim, né? Eu sim. vou fazer tal coisa. Vou fazer tal. Mas será que tu está fazendo? Tu está no plano A ou já está no plano B, C? Quer dizer, a gente não se questiona. Será que é isso que eu vim fazer? Mas aí é que tá, é que nem a Claudinha falou, nós estamos verdadeiramente comprometidos com essa mudança ou eu ainda enxergo só o outro? Mas eu me posso, identifico. olha só, você sabe que eu estudo há 1000 anos aqui, devo estar nas vidas passadas estudando e batendo cabeça. Esse final de semana eu disse, não acredito que eu tô passando por isso de novo, não acredito que isso ainda tá em mim, que tá ainda Olha se só. manifestando desse jeito. E eu entrei num foco errado, porque eu comecei a pensar, disse, como assim? Eu ainda tenho isso, poxa, mas aí, para desativar o nosso cérebro, para ativar o frontal aqui, que é a razão, para tu não entrar naquela, né, emoção e modo defesa, luta, fuga e tal. Eu fiz a minha respiração tranquila e depois eu pensei, cara, que oportunidade de perceber que eu ainda tô com isso em mim e eu posso trabalhar. Isso é uma oportunidade que eu tô tendo. Então, bom, ainda tu pode trabalhar nessa vida, mas essa coisa que tu ainda não Mas conseguiu. Tem trabalho para fazer. Exato, então não é assim o reclamo, né? Eu já tava entrando naquela coisa do putz, grila, de novo comigo esse negócio. Acontecendo de novo. Não, mas eu tô co-criando a minha realidade. Então, Exato. poxa, eu posso mudar isso, eu tenho esse poder, eu posso fazer o que Jesus fez e muito mais. Ainda tô num nível mais baixo, mas posso. Então, tendo essa consciência, e eu pensei, eu reverti, daí eu disse, não, oportunidade. Oportunidade. Mais vamos lá. uma. Mais uma. Então, veja que Fala, o Jesus que mais querido? vem e fala... Dessa guria aí. Tu quer falar?
Não, na verdade, eu tenho aqui. A Julieta, nossa querida colega Julieta Costa, sabendo que somos sementes de Deus, devemos nos fazer brilhar. Isso é centelha divina. Tem vários colegas aqui acompanhando. A Conceição Andrade, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, estou acompanhando a programação. O José também, a paz de Cristo. Olha, a Roselina escreveu ali, quem será o Que homem! Não conheço. Que homem! É isso aí, pode seguir. Então, assim, Jesus veio nos falar assim, ele disse que veio para os doentes. Né? Então, ele deixou uma série de ensinamentos. E aí a gente observa que as pessoas vivem muito na superfície. E quando tu tenta levar algo assim, claro que tem muita gente buscando, mas como a gente nota determinados temas, as pessoas não querem se aprofundar muito. Porque, por exemplo, lá no século XIX, Freud desenvolveu o eletroencefalograma para analisar as ondas cerebrais. E quando nós estamos na vigília, aqui, por exemplo, agora nós estamos ativos aqui, com o corpo ativado, pensando e debatendo e tal, ou no trabalho, quando tu está no foco, assim, tu está numa onda beta, é a onda da vigília. Quando, por exemplo, tu vai compor uma música, tu aprofunda um pouquinho esse padrão vibratório, tu vai para alfa. Para tu acessar campos mais profundos, para tu ter um entendimento maior do teu eu, que está aqui dentro, aí tu vai para o teta, delta, gama. Veja que tu vai te aprofundando. E ali tu vai ter respostas de quem tu realmente é. Mas é um grande exercício, uma grande busca. São terapias que tu precisa desenvolver. Tu precisa olhar para esse tipo de coisa. Tem um outro tema que fala da importância da oração. E já foi comprovado até por ressonância magnética que quando o cérebro ora, o lobo pré-frontal ele se ilumina. A neurociência, né? Isso. E o que acontece ali? Ele começa a irrigar no lobo frontal 7 mililitros de sangue por minuto, me parece que é. Uma irrigação maior. Com a oração. Então veja que isso é uma das formas. E em 8 meses de um exercício mais aprofundado na oração, o lobo frontal muda de tamanho. E o lobo frontal é o lobo da decisão, da tomada de decisão. Tu começa a ter mais raciocínio para tomar decisões melhores e mais acertadas. Isso que tu falou foi o que eu fiz naquele momento que eu estava entrando no reptiliano. E eu disse, não, peraí que eu vou ativar meu porque eu tive consciência no momento, né? Vou ativar meu pré-frontal e fazer uma respiração consciente. Porque a respiração consciente, ou uma oração, tu traz pro presente, e aí tu dá aquela parada e tu consegue eliminar. Porque os dois não funcionam juntos. Ou é um, ou é outro. Então, quando tu ativa essa parte aqui, tu tem uma decisão muito mais assertiva. Porque tu consegue trabalhar o teu raciocínio. Claro, tu serena, tu fica serenado. Então Jesus ele veio e deixou um campo de estudo que está dentro da gente para nós acessarmos. E a oração é um dos caminhos que te faz acessar o banquete, aquele que tu falou, tá ali dentro. E olha uma coisa interessante, quando Jesus fala isso, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, no momento que ele vem para os doentes, ele cura. A coisa mais fantástica que eu acho desse ensinamento é que os doentes vão curar outros doentes. Exatamente. Olha que interessante, porque aí eu me curei, eu aprendi com isso. E é natural. E é natural, aí eu vou conseguir ajudar. Ele não curava todos, né? Porque Jesus era uma pessoa simples. Vamos imaginar a situação. Ele saiu lá digamos, uma favelinha, um lugar simples. Humilde. E os grandes, os doutores da lei lá, eles não queriam que uma pessoa simples passasse por cima deles. Exato. Então, essa gente ele não curou. Não. Porque eles iam lá, não iam para tentar... A porta estava fechada. Receber a cura. Fechada. Eles iam lá para avaliar Jesus, para julgar, para ver se ele não estava mentindo, alguma coisa. Indo contra enganando. a lei. Exatamente. Então, eles não se curavam. Não, exato. Então, Jesus, a gente pode considerar nessa linha que vocês trouxeram aí do miojo,
que Jesus é um banquete que Deus É o nos deu. banquete, com certeza. Vamos tentar aproveitar ele. Exatamente, né? Não que o miojo seja de todo ruim, mas, cara, se eu tenho... quebra-galho, né? É um quebra-galho. Uma dieta. Se eu tenho a oportunidade de ter um banquete, por que eu estou abrindo mão disso? Então é isso que nós temos que entender, que nós temos essa divina e maravilhosa oportunidade. E assim, o fantástico de estar aqui é que o tempo acabou. E novamente a gente acabou encerrando o tempo. E hoje, eu acho que a gente podia fazer o seguinte e dizer, olha, a todos os nossos web ouvintes, de coração, né? Todos que estiveram aqui conosco, assim, a Cláudia leu o nome de alguns, né? Então, olha aqui, a Simone, a Aline Menezes, o Roseli não conta, Leonardo, o Carrion, né? Denise Mota, Andréa Andame, Honorino, seu é o pai do Alexandre, Claudião da Riva, né? Cláudio, né? Aqui, ó, a Melissa Barros, Vânia Alves, Denise de Barros, a gente também não conhece, a Lica Lopes, Clair Knebel, é isso, né? Maria de Lourdes Restel, né? Resler, desculpa, José Nédio, Conceição de Andrade e a Júlia, né? Ô, Júlia, grande abraço a todos de coração, vocês nessa noite. E sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Agradecemos primeiramente, como a gente fala, sempre a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui junto conosco, nos ajudando, nos intuindo e nos amparando. A todos os nossos web ouvintes, de coração agradecemos a paciência, o carinho e a dedicação. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus.